Liderança, liderança, liderança. Afinal, liderança é um cargo ou é o posicionamento? Todos os líderes que estão à frente de uma empresa exercem a função de liderança? O que é liderança? Você já parou para pensar o que um líder deve fazer? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como que um líder realmente deve se comportar. Quais são as principais etapas de um líder? Eu vou resumir a liderança em 3 partes e eu quero que você reflita sobre isso. Liderança. Primeira coisa que um líder precisa, parece irônico, mas liderar. Óbvio, Leandro, que um líder precisa liderar, mas afinal, o que é liderar? Liderar está à frente? Liderar é só o seu cargo ou o seu título? Não. Liderar é inspirar vidas, é você liderar com exemplo. Exemplo é aquilo que você construiu e não a história que você conta. Exemplo é você ter momentos de superação que vão fazer os outros olharem para você como realmente um líder e não como uma pessoa que não está apta ou preparada para aquele cargo. Você passa a liderar quando a sua vida inspira. E para isso, a sua vida tem que transbordar informações, transbordar inspiração. Você tem que ter a capacidade de comunicar e conectar, que são 2 coisas diferentes. Muitas pessoas não entendem essa diferença. O que é comunicar? Comunicar é você transmitir um conteúdo. É algo que já está preparado, é algo que já pode estar lido, é algo que já pode estar feito por qualquer outra pessoa. Isso é comunicar. Conectar é totalmente diferente. Conectar é você conseguir atingir o coração das pessoas, conseguir atingir a mente das pessoas a ponto de que ela mova as suas ações em prol de um sonho ou de uma missão maior. Isso é conectar. Um grande líder consegue conectar e comunicar. Essas 2 coisas juntas são poderosas. Isso é liderar, isso é inspirar. Esse é o primeiro item apenas da liderança. O segundo item que eu gostaria de falar, que é muito importante, é gerenciar processos. Muitos líderes sabem muito bem motivar pessoas ou até mesmo inspirar, mas não sabem gerenciar processos. E isso é um erro gravíssimo em muitos líderes, que às vezes têm postura, presença de líder e tal, mas gerenciamento de processos é algo fundamental. Pode ser algo um pouco mais complexo no dia a dia, mas quem tem realmente habilidade sobre algo que construiu, sobre algo que fez, sobre algo que elaborou, sobre algo que sonhou, ele consegue gerenciar esse processo. Como que é gerenciar? É você acompanhar os números de todos os dias, é você acompanhar o treinamento das pessoas, é você poder fornecer a informação necessária para que a empresa, a organização, seja o que for, possa crescer. Isso é gerenciar. Gerenciar processo é o acompanhamento das vidas, acompanhamento técnico, acompanhamento dos sistemas externos. Tudo aquilo que envolve a sua missão maior é gerenciar processo. Gerenciar processo é você fazer o planejamento e o acompanhamento. Acompanhamento é uma coisa que muitos não gostam, só que quem não acompanha, quem não sabe fazer do seu sonho os números, o resultado, não é um grande líder. A liderança precisa acompanhar grandes números. E isso só sabem fazer quem é um grande líder. Um grande líder precisa, foi a primeira coisa que eu falei, liderar e acompanhar processo. Acompanhar processo é fundamental. São todas as estratégias junto com o acompanhamento diário. É saber o que está acontecendo desde lá de baixo na sua empresa, organização ou igreja, até o topo. Isso é acompanhar. É entender como estão movendo os corações das pessoas, como que a sua ação interfere diretamente na vida da pessoa, proativamente ou negativamente. Isso é você ter sensibilidade para ter a habilidade da mudança necessária no dia a dia em prol do objetivo maior. E o terceiro item é motivar pessoas. Preste atenção, motivar pessoas não tem ligação com o que você passa para as pessoas, mas como você passa para as pessoas. Esse é o grande segredo. As pessoas não entendem isso. Eu bolei algo mirabolante, extraordinário, intergalaxial. Não funciona se você não sabe como passar. Não funciona se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver reuniões mensais, semanais, de 15 em 15 dias, não importa. Se você não souber motivar pessoas não necessariamente tem a ver com aquilo que você tem em mãos, mas como que você vai mover o coração das pessoas em prol daquilo. Entenda isso. Se você não entender isso, vai dar soco em faca de ponta, vai perder tempo, vai se desgastar, vai fazer tudo 10 vezes e não vai conseguir. Motivar pessoas, motivar o quê? As pessoas.
e não é você. Motivar pessoas não necessariamente tem a ver com o que você pensa, mas com o que as pessoas pensam. Não somos pessoas iguais. As diferenças das pessoas não podem atrapalhar o propósito maior. Então temos que entender e respeitar as diferenças das pessoas, mas que todos trabalhem em prol da mesma coisa. Isso é saber motivar pessoas, e não é qualquer um que sabe fazer isso. Quando as pessoas não sabem fazer isso, elas arrumam justificativas para legitimar a incompetência do seu dia a dia. Isso não funciona. Entenda isso. Preste atenção. Grandes palavras, grandes palestras, sem fundamentos históricos, não passam de discurso. Preste atenção numa coisa que você vai lembrar. A gente está num período eleitoral. Se prepare para os políticos, não é verdade? Você já viu algum político fazer um discurso ruim? Não, cara. Os políticos fazem discursos brilhantes. Discursos não movem o mundo. Se movesse, o Brasil seria maravilhoso. Por que não funciona? Porque aqueles discursos estão recheados de lindas palavras, mas com o coração longe da verdade. Discursos políticos normalmente fazem o quê? Detectam problemas, criam problemas para que eles possam dizer que eles são as soluções. Estrategistas de má fé criam problemas para dizer que eles são a solução. Criam problemas para dizer que eles são a solução. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não ouça discurso. Veja as histórias. Analise o que a pessoa tem no coração realmente, não só o discurso, o que a pessoa fez com a história que a pessoa construiu. Isso é mais importante que os seus discursos. Discursos podem ser semelhantes, mas o que difere uma pessoa do outro são as suas atitudes. É a história que ela construiu. Para de perder tempo. Quem está falando? Analise quem está falando, analise o discurso. Então esses discursos políticos não passam de palavras ao vento, não servem para nada, não mudam nada. Cuidado com o discurso político. Agora quero falar uma coisa diretamente para você como líder. O que vai mover uma empresa, o que vai mover a tua igreja, a sua instituição, o governo, é o coração das pessoas. As 3 coisas que eu comecei a falar são fundamentais, só que o que vai mover é o coração. Se o coração estiver focado na verdade, vai gerar frutos. Gestão é igual a frutos. Gestão é igual a resultado. O resto é purpurina. Se existe um líder ou um cara na frente de um governo, seja o que for, que o cara troca a equipe toda hora, o problema é o líder ou a equipe, cara. O problema é o líder. O líder tem que ter a capacidade, é óbvio que ele pode trocar um ou outro, 10%, faz parte de qualquer negócio. Agora, se ele troca o tempo todo, a equipe troca todo mundo o tempo todo, o problema é ele. Se ele justifica tudo o tempo todo, o problema é ele. Então entenda, você quer ser um grande líder, preste atenção, o seu coração no lugar certo é fundamental para que você possa gerar frutos. Por que eu estou fazendo isso? Em prol de quê? Qual foi meu fundamento? O que me fez chegar até aqui? Se o que te fez chegar até onde você está não foi fundamentado em coisas verdadeiras ou foi baseado em coisas erradas, você não vai gerar frutos. E fruto é o que quebra qualquer tipo de argumento. Qual o fruto que aquele líder teve? Qual o fruto que o outro líder teve? O fruto. Às vezes eu vejo um técnico de futebol, super campeão, jogou naquele time várias vezes, foi campeão, apareceu em tudo que é lugar. Aí entra outro. E o cara entra no lugar desse técnico e começa a falar o seguinte, pô, mas esse técnico deixou esse problema, deixou esse problema, deixou esse problema. Esse cara só aponta problema. Só que ele não é campeão, ele não vence, ele não dá resultado. Qual era o problema? O líder. O líder é responsável pela sua gestão, o que ele está em mãos. Fora isso, qualquer coisa são argumentos ao tempo. Então, pense nessas 3 coisas fundamentais que eu falei e coloque o seu coração no lugar. Se o seu coração está no lugar, está em paz, tem princípios e valores, você está no caminho certo para exercer a melhor liderança possível. Sonhe, visualize, não deixe ninguém acabar com seus sonhos, não deixe ninguém te colocar para baixo, não permita isso. O melhor de você, podem te roubar tudo, mas não podem roubar a essência que está dentro de você. Se a sua essência é de paz e de bem, você vai vencer, independente das adversidades, independente das circunstâncias. Você é um vencedor e você é um grande líder. Deus te abençoe.